Olá, meus irmãos, a paz de Cristo. Aqui é o pastor Alessandro Machado. Estaremos dando início agora efetivamente às nossas aulas do CIAB 2, no módulo A Doutrina de Deus. Estaremos estudando alguns pontos, 5 pontos essenciais e primordiais para o conhecimento da doutrina de Deus. Deixa eu ligar aqui o meu cronômetro para cronometrar tempo da nossa aula. Antes de começar e fazer alguns apontamentos, eu quero orar. Senhor, somos gratos a Ti, Pai, porque é para nós, por demais, maravilhoso a oportunidade que o Senhor nos tem concedido, mesmo à distância, mesmo, Senhor, nesse momento de pandemia, mesmo neste momento terrível pelo que passa a humanidade, no contexto histórico que nós estamos vivendo, mas o Senhor tem proporcionado à sua igreja momentos de louvor, de adoração, através das ferramentas tecnológicas. Essa daqui é mais uma. Peço ao Senhor, Pai, que os corações dos meus irmãos estejam preparados, sejam uma terra fértil, uma boa terra, para que possa receber a Tua boa semente e aprenderem um pouco mais de Ti. Usa-me, Senhor, ajuda-me em tudo aquilo que eu estarei transmitindo e comunicando aos meus irmãos. Assim eu oro, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para vocês terem uma noção, esse conteúdo, esse módulo, a doutrina de Deus, ele era ministrado em 8 aulas. E agora nós teremos apenas 5 aulas. Então houve aí uma redução de quase 50%. Então eu tenho que ser mais dinâmico aqui nos meus vídeos. Hoje você não está vendo a minha carinha ali no cantinho da tela, mas nos próximos vídeos você pode me ver. Eu vou estar providenciando outros vídeos com a minha imagem, que eu acho que é até melhor, né? Mas como esses slides aqui, especificamente sobre a existência de Deus, que vai ser o nosso estudo, nossa primeira aula, eu preciso da tela cheia, sem o videozinho ali no canto, tá bom? Então, como eu estava falando, eram 8 aulas que foram reduzidas para 5, e vou tentar aqui sintetizar o máximo que eu puder, mas de uma forma didática, de uma forma tranquila, para que os irmãos possam entender o assunto. Não temos tempo de nos aprofundar, não temos tempo de encerrar todo o assunto, mas eu vou transmitir aos irmãos os pontos principais da doutrina de Deus, né? As nossas aulas, esse vídeo ele vai estar às 18 horas, de toda segunda-feira você vai ter um vídeo da aula às 18 horas. E nas terças-feiras, então, às 19h30, eu já vou estar na sala de aula, lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, aguardando, esperando os irmãos, então, para iniciarmos as aulas, tá bom? Dando continuidade, então, eu quero aqui ler essa oração do Ulrich Zwingli, que foi um reformador suíço, um dos pais da reforma na Suíça, e eu quero aqui fazer a leitura da oração dele. Ele disse assim: misericordioso Deus, Pai Celeste, já que a Tua palavra é uma vela e uma lâmpada que está aí para iluminar o nosso caminho, pedimos-te que por Cristo, a verdadeira luz, queiras abrir e iluminar a nossa mente, e assim possamos compreender a Tua palavra em sua clareza e pureza. Essa é a nossa oração, meus irmãos. Essa é a minha oração, principalmente, para que tudo aquilo que eu vier a transmitir aos irmãos seja de fato entendido, seja compreendido pelos irmãos à luz da Escritura. Então, nosso primeiro, podemos chamar aí de submódulo, né, do módulo A Doutrina de Deus, é a existência de Deus. Vamos estudar, então, a existência de Deus. E assim, eu já inicio com uma pergunta aos irmãos: como nós sabemos que Deus existe? 10 segundos para você pensar. Enquanto eu tomo a minha água. Como sabemos que Deus existe? Vou aqui trazer uma ilustração para os irmãos. Imagine se você tivesse sido preso num país
num país contrário à palavra do Senhor, por exemplo, uma China, um Iraque, um Irã, países que nós sabemos que são países que perseguem a fé cristã. Se você tivesse sido preso e tivesse numa situação em que estava correndo um risco de vida e que para se livrar da morte você deveria convencer o seu inimigo da existência de Deus, o que você faria? Pergunta difícil, né? O apóstolo Pedro, em uma de suas epístolas, ele diz que nós, como cristãos, nós devemos entender a palavra, devemos estudar a palavra, devemos nos encher da palavra para que a gente dê razão da nossa fé. Se alguém perguntar a você, por que você serve a Cristo? Qual seria a sua resposta? Por que você é um servo de Deus? Qual seria a sua resposta? Então aqui nesse caso hipotético, nessa ilustração que eu estou trazendo aos irmãos, a nossa resposta deveria ser a mesma. Você deveria, através da luz das Escrituras, trazer a esta pessoa que está ali mantendo ali no cárcere, trazer a esta pessoa então a certeza da existência de Deus. E é sobre isso que nós vamos estudar. Você vai compreender como dar razão da existência de Deus, como você vai comunicar a outras pessoas a existência de Deus. No primeiro momento, meus irmãos, todas as pessoas elas têm uma íntima ou uma intuição íntima de Deus, né? Pulando aí, foi a pergunta que eu fiz aos irmãos, como sabemos que Deus existe. E agora então nesse próximo slide, uma intuição íntima de Deus. Todas as pessoas têm uma intuição íntima a respeito da existência de Deus. Observe aqui que no livro das Institutas da Religião Cristã, de Calvino, ele afirma que o conhecimento de Deus é inato na consciência do homem. Ou seja, nós já nascemos sabendo conscientemente que há uma divindade, que há um ser maior do que nós, que criou todas as coisas. E eu estou falando divindade e ser maior do que nós, por quê? Porque em outras religiões eles vão dar outros nomes ao nosso Deus, mas nós cremos num único Deus, Criador de céus, terra, Criador do homem. Nós cremos num único Senhor. Ainda dentro dessa intuição íntima de Deus, Lutero entendia que a lei moral de Deus está escrita no coração das criaturas, de forma que todos têm um testemunho do que é certo e errado. Esse é o ponto. Todos nós, meus irmãos, temos uma intuição íntima, temos um sentimento inerente ao nosso coração de que existem coisas que são certas e existem coisas que são erradas. Isso, meus irmãos, é uma intuição da existência de Deus. Dentro deste contexto, desta nossa direção daquilo que é certo ou que é errado, essa intuição do que é certo, ela é promovida pela natureza divina de Deus. Nós nascemos em pecado, portanto sabemos diferenciar o que é bom e o que é mal. Adão, por exemplo, só conhecia, após a sua formação, ele só conhecia, aí vamos dizer, o lado bom da vida, lá no Jardim do Éden. A partir do momento que ele, com Eva, pecaram, passaram a conhecer também o lado mal da vida. Então Adão, ele tinha a intuição do que era certo, mas ele, por causa do pecado, passou a ter a intuição também do que é errado, do que é certo fazer e do que é errado, daquilo que é errado e não devemos fazer. Isso é algo íntimo dentro de nós, isso é algo que está no nosso coração. E o que é isso, senão uma das provas substanciais da existência de Deus? Ou seja, quem colocou em nosso coração essa razão de saber o que é certo e o que é errado? Quem nos ensinou isso de certa forma? Onde está escrito que uma coisa é certa e que uma outra coisa é errada? Está escrito exatamente nesta forte intuição que já nasce no nosso coração, assim que saímos do ventre da nossa mãe, isso já está em nós. Por exemplo, uma criança sabe que é errado ela ir lá tocar na tomada, mas ela, para chamar a atenção do pai e da mãe, o que ela faz? Ela vai lá na tomada para colocar o dedinho. E você faz o quê?
não pode fazer isso. Então a criança sabe que o certo é ela não colocar o dedo na tomada e que o errado é ela colocar o dedo na tomada. Mas antes de você dizer sim ou não, a criança ela já sorrateiramente já faz todas essas coisas, não é verdade? Então, continuando. Outra coisa que também traz à luz a existência de Deus são as Escrituras e a própria natureza. Vamos aqui mudar de slide. Por exemplo, as Escrituras tentam provar a existência de Deus? Leia comigo lá Gênesis capítulo 1, versículo 1. Olha aí, primeiro capítulo, primeiro versículo da Bíblia. Abre aí, o que diz lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Pergunta que eu faço. E repito, em algum momento as Escrituras tentam provar a existência de Deus? Não, meus irmãos, elas não tentam provar a existência de Deus. Perceba que Deus, a existência de Deus já está ali, já está pressuposta. A Bíblia ela já abre, o livro já é aberto com um versículo que já diz que existe um Deus. E aí em nenhum momento as Escrituras tentam nos provar que Deus existe, já é algo inerente à palavra. Eu quero fazer a leitura também de Romanos capítulo 1, versículos 18 a 21, que vai trazer também à luz para nós um pouco daquilo que falamos ainda há pouco sobre essa intuição da existência de Deus. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 21. Diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Olha que maravilha, meus irmãos. Parece que era entendimento também do apóstolo Paulo, essa intuição da existência de Deus em nosso coração. Porque do versículo 18 ao versículo 21, Paulo deixa bem claro para nós que há uma intuição em nosso coração sobre a existência de Deus. E essa intuição está na natureza, está revelada na natureza, de acordo com toda a obra da criação de Deus. Quando você olha um morro, um mar, uma serra, a chuva, o céu, os luminares, o sol e a lua, as estrelas, você olha para isso e pensa, isso não foi o homem que criou, isso foi Deus quem criou. Então, já está inserido em nosso coração, desde a nossa existência, que Deus, ele existe e é provado, então, porque pelo que chamamos, que já vamos ver já, a revelação geral. Mas estamos aqui então nas Escrituras. E as Escrituras, portanto, não de forma nenhuma querem nos provar a existência de Deus. A existência de Deus ela é pressuposta. Deus ele existe e criou todas as coisas por meio da sua palavra. E ainda por meio dela, a sua palavra, ele se auto-revela na sua criação. Deus é o único ser que pode explicar toda a criação. Em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Deus, através do escritor, através de Moisés, ele explica então toda a criação. Continuando, então a Bíblia ela pressupõe a existência de Deus. Ok, meus irmãos? Espero que até esse momento os irmãos estejam entendendo. Aqui, na verdade, quando falamos da existência de Deus e trabalhamos com a revelação específica, a revelação geral, isso é algo que alguns irmãos já viram no curso de batismo, já viram em outros cursos, algo muito, muito falado entre nós. Em relação à revelação geral, já vimos Gênesis capítulo 1, versículo 1, e agora Salmo 19, versículo 1 ao 6. Abre aí a sua Bíblia no Salmo 19,
versículo 1 ao 6. Salmo 9. Salmo 19, meus irmãos, perdoe. Salmo 19, versículos 1 ao 6. Olha o que diz lá então o salmista Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Ele termina aí, então, falando do sol, né? Então, neste salmo, nós vemos claramente aqui a questão da revelação geral do Senhor. Nesta primeira parte do salmo, que vai do versículo 1 ao 6, o salmista então declara que a glória de Deus se manifesta em toda a criação. Essa revelação é informativa, pois ela deixa claro para todos os seres humanos que o Deus Criador existe. Nós poderíamos aqui combinar estes versículos lá com os versículos de Romanos capítulo 1, né, quando Paulo também fala da revelação geral, através da revelação geral da existência de Deus, através do seu ato de criação, através da obra da natureza. Continuando ainda na revelação geral, Atos capítulo 17, vamos lá para o livro de Atos, capítulo 17, versículos 22 a 31, diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Mais uma vez, um texto bíblico que Paulo vai usar aqui como um dos argumentos centrais do seu sermão, lá no Areópago, é que todas as coisas foram criadas por Deus e que Deus é o Criador distinto de toda a sua criação. Então ele estava dizendo para os atenienses: vocês não precisam fazer imagens de escultura de ouro, de prata, de pedras, porque esse Deus de quem eu estou falando, que é o Deus desconhecido que está nesta imagem aí de vocês, ele não precisa de nada de nós, pois ele criou todas as coisas, ele formou todas as coisas, nós inclusive somos feitura dele. Portanto, nós devemos apenas olhar para esse Deus como o Senhor de todas as coisas. Mais um capítulo. Romanos foi o que nós fizemos a leitura, foi o que nós acabamos de fazer a leitura ainda há pouco, mas eu quero aqui terminar com os versículos 22 e 23, porque nós fizemos a leitura até o 21. Então, Romanos capítulo 1, versículo 22 diz assim: E culcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível,
bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Não há, meus irmãos, não há nenhum ser humano que possa alegar desconhecer a existência do Deus Criador. Deus já se revelou a todos os seres humanos através da sua criação. A sua assinatura está na criação. Quando olhamos para a criação como um documento, vemos que é o documento de Deus. Ele assinou essa obra de arte. Você tem um quadro aí na sua casa? Se você tiver um quadro na sua casa, provavelmente lá no cantinho direito da tela, você vai ver uma assinatura, que é a assinatura do pintor, a assinatura do autor daquele quadro. Então é a mesma coisa, quando nós olhamos para a natureza, nós vemos a assinatura de Deus no cantinho dessa obra de arte maravilhosa que Deus criou e nos concedeu como moradores dela por sua graça, por seu amor e por sua misericórdia. Então, dentro da revelação geral de Deus, meus irmãos, nós podemos aqui misturar um pouquinho com a intuição que eu falei lá no início da aula. Então, olhamos para a natureza e intuitivamente nós observamos que ela foi criada por um Deus supremo e, portanto, esse Deus, ele existe. Nós não precisamos comprovar cientificamente a existência de Deus. Basta olhar para a natureza e nós já vemos que Deus existe. É exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 1. E olha o que é interessante. É que o homem, ao longo da história da humanidade, ele crê tanto na existência de um ser divino muito maior que ele acabou por criar imagens de esculturas para servir a esse ser. Dentro, evidentemente, de várias religiões, não é? Que não é o nosso caso, nós servimos a imagem do Deus verdadeiro, nós louvamos ao Deus verdadeiro, mas existem outras religiões que promovem, né, a adoração e o louvor a um Deus. Porque quando eles olham para tudo em volta, eles observam que tudo isso foi criado por um Deus. E aí, ponto e vírgula. Depois disso, eles então criam essas imagens para si próprios, porque na verdade eles querem adorar, louvar e servir a imagem idólatra que está nos seus próprios corações. Prosseguindo então, meus irmãos, aqui com o nosso estudo, que eu vou passar, depois vocês vão ver, são os contatos meus e lá da igreja. Revelação especial, ou específica, né? Ela nos dada através das Escrituras. Volte lá para o Salmo 19. Voltando para o Salmo 19, nós vamos agora observar a segunda parte do texto. Olha que maravilha que o salmista Davi fez no Salmo 19. Do versículo 1 ao versículo 6, o salmista fala da revelação geral, e do versículo 7 até o 14 ele vai falar da revelação especial. E o que é a revelação especial antes da leitura do Salmo? Revelação especial, meus irmãos, é a revelação sobrenatural de Deus, através da qual o pecador toma conhecimento de como Deus resgata pecadores por meio de Jesus Cristo para a sua glória. Com o advento da era pós-moderna, está cada vez mais difícil transmitir a verdade absoluta das Escrituras, pois cada um, nesta era, cria a sua própria verdade. Nós vamos ver essa questão do relativismo, nós vamos ver na próxima aula, quando eu falar a respeito daqueles que promovem a não existência de Deus, né? Dos ateus, dos existencialistas, aqueles que promovem, então, uma outra falsa religião, podemos chamar assim, que é o ateísmo. Então vamos lá então para o Salmo 19, a partir do versículo 7. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso,
Por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Somente a revelação geral, meus irmãos, não seria suficiente para alimentar o povo de Deus na aliança. Nós precisávamos da revelação específica, ela é necessária, porque a lei de Deus, meus irmãos, tem o poder de sustentar o povo da aliança. A palavra ela vai revelar o caráter de Deus, ou seja, quem Ele é e o que Ele quer para o seu povo e o que Ele quer do seu povo. Portanto, a importância das Escrituras é tão grande que o Senhor Jesus, inclusive, é chamado de Verbo. Portanto, dentro da revelação especial, nós temos a palavra de Deus. É onde Deus se auto-revela. É onde Deus se auto-comunica. É onde Deus revela todos os seus planos, sejam eles terrenos ou eternos, para o povo da sua aliança. É aqui que Deus revela a sua salvação. É aqui que Deus revela a sua graça. É aqui que Deus ensina o seu favor. É aqui que Deus, meus irmãos, transmite a nós o senso de moralidade, o senso de ética, o senso de bondade, de benignidade, o senso de mansidão. É aqui, através dessas histórias, é aqui, através da sua lei, que Deus então fomenta e alimenta o nosso coração com a sua especial revelação, com a revelação da sua vontade para nós. Um outro texto, volte lá para Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14. Diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Olha que texto maravilhoso do apóstolo Paulo, meus irmãos. A pregação da palavra de Deus é vital para a nossa salvação. Aliás, é vital até mesmo para a existência do povo de Deus. É por meio da revelação especial, como dada nas Escrituras, que recebemos a graça salvadora. Essa revelação é responsável por nos colocar na relação adequada com Deus, para a remissão de nossos pecados e salvação da nossa alma. São as Escrituras que revelam o quão miseráveis nós somos e o quanto precisamos da graça e da salvação do Senhor Jesus Cristo. Que texto maravilhoso, meus irmãos! Como nós vamos invocar a Deus se nós não cremos? Como nós vamos crer no Senhor se nós não ouvimos? E como nós vamos ouvir se ninguém pregar a palavra? Então a palavra de Deus é a revelação do Senhor, ela prova para nós a existência do Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos aqui categoricamente que não há um homem sequer na face da humanidade que seria capaz de escrever esses textos maravilhosos que nós temos aqui nas Escrituras Sagradas. Foi Deus que inspirou cada um desses homens a escrever esses textos. Um outro livro que podemos, novamente, voltando para os Salmos, um outro Salmo, Salmo 119. Não vamos fazer aqui a leitura de todo o Salmo, mas o Salmo 119 é o Salmo que expressa a excelência da palavra de Deus. Todo o Salmo 119, ele expressa a maravilhosa palavra do Senhor. Nos 176 versículos do Salmo 119, todos eles falam da palavra do Senhor. Um outro texto, lá de novo no Novo Testamento, 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim Paulo a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que maravilha, meus irmãos. Então a palavra de Deus, a revelação específica do Senhor, ela tem como função principal nos habilitar para sermos servos de Deus, desempenhando bem toda boa obra. E essa é a função, é o objetivo da Escritura. Então a Escritura é o meio pelo qual Deus se dirige a seu povo para a salvação e para a santificação. Portanto, meus irmãos, quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia, leia as Escrituras. Amém? Então vimos aqui, dentro do plano da existência de Deus, nós vimos aqui que temos uma intuição sobre a existência de Deus, e essa intuição é provada já através do nosso conhecimento do que é certo e do que é errado. E dentro daquilo que a palavra nos revela, nós temos a revelação geral, e vimos aqui alguns textos, né? Salmo 19, Romanos capítulo 1, versículo 18 a 23, vimos Atos capítulo 17, e a revelação especial, que vimos novamente o Salmo 19, Romanos 10, Salmo 119 e a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Caminhando então para o fim da nossa aula, nós temos algumas provas tradicionais da existência de Deus. Eu quero aqui elencar alguns argumentos que provam para nós, aliás, para nós não, para todos, a existência de Deus. Perdão. Continuando. Temos aqui antes um esquema, eu chamo de esquema bíblico. Você, com essa equação na cabeça, você tem conhecimento de toda a palavra do Senhor. E qual é esse esquema? Criação, queda, redenção e consumação. Se você tiver essas 4 palavras na sua mente nesta ordem, você vai entender todo o plano de salvação de Deus. Nós temos a criação, Deus criou todas as coisas e o homem. Nós temos a queda, foi quando o homem pecou. Nós temos a redenção, que foi quando Deus começou, ainda no Antigo Testamento, a trabalhar o seu plano de redenção do homem, de perdão da humanidade pelo seu pecado. E no final nós vamos ver a consumação, quando todas as coisas então vão ser transformadas numa vida eterna com Deus, tá bom? Guarde esse esquema bíblico aí, que ele é importantíssimo para você ter uma visão panorâmica geral das Escrituras. Então agora entrando, já caminhando para o fim, provas tradicionais da existência de Deus. Primeiro, o argumento cosmológico ou da criação. O que é o argumento cosmológico ou da criação? A razão argumenta que o universo deve ter tido um princípio, uma causa, e essa causa só pode ser Deus. Ou seja, nós olhamos para tudo. Você estiver agora de frente para a janela como eu estou aqui, você pode ver o céu, você pode ver as estrelas, você pode ver a lua. Pela manhã você vê o sol, você vê os morros, você vê os mares, você vê tanta coisa que Deus criou. E aí você olha para isso tudo e você pensa em quem? Você pensa em Deus. Então, esse argumento cosmológico ou da criação, ele transmite para nós uma razão humana em que atribui a Deus a causa maior de tudo isso existir. Deus é o princípio maior da existência de todas as coisas, tá bom? Um segundo argumento é o argumento teleológico ou do desígnio, ou seja, há uma evidência de que o universo tem uma harmonia, uma ordem, um planejamento. Portanto, somente um ser dotado de inteligência sobrenatural poderia criar tamanha obra de arte. Só Deus seria capaz de ser esse artista. Quando nós olhamos, meus irmãos, para tudo à nossa volta, olha só que maravilha. O Sol, ele é uma estrela de 5ª dimensão, nem sei se ainda é de 5ª dimensão, mas no meu tempo de ciência, já faz muito tempo, o Sol era uma estrela nós chamávamos antigamente de 5ª grandeza, hoje eu não sei se ainda é. Mas o Sol, meus irmãos, ele tem a capacidade de qualquer movimento errado da Terra,
ele tem a capacidade de nos destruir. Qualquer movimento do eixo terrestre para a direita ou para a esquerda, 1 milímetro que seja, todos nós morremos na hora. Olha que coisa perfeita. A Terra, ela gira no seu próprio eixo e ela tem o seu movimento de translação também, que é ao redor do Sol, junto com todos os outros planetas que formam a nossa galáxia. E, portanto, tudo é tão perfeito, meus irmãos, tudo é tão perfeito que funciona de uma forma sobrenatural. Quando você está diante do mar, por exemplo, olha aquela imensidão, a hora que o mar quiser, ele invade a terra, ele engole a todos nós. Mas ele não faz, porque há uma perfeição na obra de criação. Deus planejou tudo de forma perfeita, e isso é o que nós chamamos de argumento do desígnio. Tudo foi designado por Deus de forma perfeita. Quantos milhões e milhões e milhões de estrelas existem no universo? Dizem que o universo é infinito. Quem poderia, meus irmãos, ter criado todas essas coisas como se fosse um artista produzindo a sua obra de arte perfeita? Só Deus. Um terceiro argumento é o argumento ontológico. Esse argumento, Deus é definido como um ser maior do que qualquer coisa que se possa imaginar. Deus é maior do que todas as coisas. Deus é maior que a sua criação. Deus é maior que tudo. Deus é maior que absolutamente tudo que possamos imaginar. E todo o poder, toda a autoridade emana de Deus, porque Ele é maior que tudo e que todos. Esse é o argumento ontológico. Isso é provado por sua obra criadora. Olhe para o homem, meus irmãos. O homem é uma máquina perfeita. O que nos torna cientificamente imperfeitos no quesito resistência, no quesito saúde, é o pecado. Na verdade, o pecado é que trouxe todo o mal para a natureza do homem. Mas nós somos perfeitos. Imagine você um dia esteve no ventre da sua mãe, sendo ali formado, como o salmista diz lá no Salmo 139, Deus lhe formou, você ainda no ventre da sua mãe. Depois você nasceu ainda bebê, hoje você já é um adulto que fala, que anda, que pensa, que ouve. Que maravilha, meus irmãos, isso é um milagre. Isso é um argumento ontológico. Deus é maior que tudo isso porque Ele criou todas as coisas. Um quarto argumento é o argumento moral ou da natureza do homem. Parte do senso humano, do certo e do errado, e da necessidade da imposição da justiça. Todos nós temos um sentimento de justiça no nosso coração, né? O homem dispõe de uma natureza moral. Sua vida é regulada por conceitos do bem e do mal. Ele reconhece que há um caminho reto a seguir e que há um caminho errado a evitar. A consciência é a fonte de julgamento. Assim, deve necessariamente existir um Deus que seja a fonte do certo e do errado e que vá algum dia impor a justiça a todas as pessoas. Olha o argumento moral da natureza do homem. Quem, meus irmãos, encheu o nosso coração de moralidade? Quem encheu o nosso coração dessa ética natural que há em nós? Foi Deus. Olha, por exemplo, o pensamento do filósofo alemão Immanuel Kant. Duas coisas me enchem a alma de crescente admiração e respeito: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. O que Kant está querendo dizer com isso? Olha, eu respeito o céu estrelado sobre a minha cabeça, porque poxa, foi Deus que criou isso. Isso é uma obra divina, isso é uma maravilha, isso é um espetáculo da criação de Deus. E uma outra coisa que também é um espetáculo da criação de Deus, que é uma maravilha criada por Deus também, é a lei moral dentro de mim. É essa moralidade que eu sinto no meu coração e que não é minha, ela vem de Deus. Prosseguindo então, meus irmãos, outro argumento, o quinto argumento da história. A marcha dos eventos da história fornece evidência de um poder e de uma providência dominantes. A história bíblica foi escrita para revelar Deus na história, para ilustrar as obras de Deus nos negócios humanos. Olha o que diz lá o profeta Daniel, capítulo 2,
versículos 20 e 21. Daniel 2, 20 e 21. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel está querendo dizer aqui que Deus é o Deus da história. Ele move a história. Meus irmãos, Alessandro, mas já aconteceram tantas coisas terríveis na história. Aconteceram com a permissão de Deus e por causa do pecado do homem. E o homem pagou um preço caro pelas guerras, pelas pestes, pela fome, por tudo que já aconteceu na história da humanidade. Então esse é mais um argumento tradicional sobre a existência de Deus. Sexto e último, então, o argumento da crença universal. Olha lá, Romanos, volte para Romanos novamente, Romanos capítulo 1, versículo 21 diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Romanos 1, 21 já explica este argumento. A crença na existência de Deus é amplamente difundida por toda a terra em todos os tempos. O homem possui em seu interior o senso da religião, e por pior que sejam as religiões criadas pelo homem, há a certeza de que existe uma divindade, um Deus, que governa e que criou todas as coisas. Que maravilha, meus irmãos! Esse é o argumento da crença universal. Todos creem que existe alguém, existe algo que tenha criado todas as coisas. Ah, mas tem as teorias aí do Big Bang, de que uma massa cinzenta incorpórea explodiu e dali é que se formou o universo. Meus irmãos, ainda que o universo tenha sido formado pela explosão de algo, quem promoveu essa explosão foi Deus. Deus é que criou todas as coisas, ok? Mas nós cremos no relato bíblico da criação. A terra estava sem forma, a terra era vazia e estava sem forma, e o Espírito de Deus, ele estava ali andando por sobre a face das águas, e Deus então começou a criar todas as coisas segundo o seu planejamento, segundo a sua ordem natural. Amém, meus irmãos? Essa parte das provas tradicionais eu vou estar passando este texto para os irmãos terem com vocês, tá bom? Então esta é a nossa primeira aula, falando sobre a existência de Deus, e nossa segunda aula vai ser ainda o complemento desta segunda aula, quando nós vamos estar falando daqueles que falam, que dizem que é isso aí, ó, a existência de Deus negada. Então nós estaremos vendo todas essas coisas mais à frente. Eu quero aqui só voltar rapidamente aqui. Você vai receber esses slides, então aqui tem o meu contato, o meu telefone que você já tem. Aqui tem o e-mail do CEJU, Centro Evangelístico Jardim Ulisses, e eu peço aos irmãos, por favor, que qualquer e-mail que você queira me enviar, com trabalhos, com respostas às perguntas, você envie para este e-mail, tá bom? Temos também Twitter, que é este que está aí, @CEJU_ICNVNI. E temos as nossas redes sociais, que é o nosso Instagram, @CEJU.ICNVNI, e o nosso canal no YouTube. Lá você vai encontrar várias pregações, nesse momento agora de pandemia. Você vai encontrar várias aulas de história da igreja, de apologética, aulas do CETEB, aulas do CIAB lá do CEJU, tá bom? E agora também vão estar as aulas do CIAB 2 da nossa igreja. Tá bom, meus irmãos? Vão lá, assinem, ou aliás, inscrevam-se no nosso canal, nos sigam nas nossas redes sociais, temos também Facebook, é só você nos procurar, nos ajude. Isso você vai estar incentivando tanto você quanto a outros a também ouvirem a boa palavra do Senhor. Comunique a outros as nossas redes sociais, nos ajude a ficarmos mais conhecidos dos irmãos. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Uma excelente semana para vocês. Amém.